Bom, então, primeiro eu gostaria de dar as boas-vindas, pedir desculpa pelos problemas técnicos da nossa entrada. Nós estamos aqui iniciando mais um vídeo do Digital Features Tutorial, né? Mas antes, nós gostaríamos de divulgar o nosso canal do Digital Features Talks Português, né? Onde a gente tem vários outros vídeos divulgados, tanto de palestras quanto de tutoriais, né? E isso, então, no nosso YouTube, vocês vão encontrar uma série de listas de tutoriais, tanto na nossa língua, quanto em espanhol, quanto em inglês, e acessam um vasto conteúdo na área de tecnologia, do design, da arquitetura, da engenharia. Ok? Passando mais adiante, atualmente está acontecendo uma série chamada Digital Futures AI Series, né, que começou dia 25 de fevereiro. Hoje, mais cedo, teve uma sessão, e nós teremos mais uma sessão dia 25 de março, então gostaríamos de convidar todos e todas para participar e para assistir. São palestras, são conversas muito interessantes sobre o papel da inteligência artificial na arquitetura e no design, certo? Bom, nós também temos alguns outros eventos acontecendo, né, o que relaciona a arquitetura com filosofia, tá? E vai acontecer no Digital Futures Doctoral Consortium, que vai ser de 5 de março a 16 de abril, certo? E dia 19 de março, nós temos o convidado Albena Ianeva, acredito que essa seja a pronúncia correta, né? E também o Bruno Latour, certo? Então, quem tiver interesse em entender essa relação entre arquitetura e filosofia, está mais do que convidado para participar e assistir essas palestras. Bom, também gostaríamos de convidar todos e todas para participar da nossa comunidade no Discord, para ativar o sininho do nosso canal do YouTube, certo? E ficar antenado com o que a gente está postando, com as novidades que nós estamos trazendo. Ok? Bom, hoje, então, nós vamos começar um tutorial de realidade aumentada na prática, certo? Falar um pouquinho sobre esse tutorial. Ele vai começar com uma palestra, no primeiro momento, que irá abordar conceitos de realidade mista, realidade virtual e realidade aumentada. Vai apresentar características de sistemas de realidade aumentada e realidade virtual, dispositivos de visualização, além de aplicações na área da arquitetura, engenharia, construção e operação. Em segundo momento, será apresentada a ferramenta Aumente, voltada para a visualização de realidade aumentada, além da interface e características da ferramenta. Será demonstrado como visualizar uma realidade aumentada, os modelos geométricos em 3D nessa plataforma. A nossa instrutora, a nossa palestrante de hoje, né, é a professora doutora Lorena Cláudia de Souza Moreira. A professora, ela é doutora em Arquitetura, Tecnologia e Cidade pela Unicamp, em Cotutela, com a Missouri State University. Possui mestrado pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialização em projeto auxiliado por computador e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal da Bahia. Professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA, pesquisa e atua na área de tecnologias digitais, realidades mistas, BIM, Facility Management e Metaverso. Vencedora do Prêmio Inovação Acadêmica pela Abrafac. Bom, então eu passo a palavra à professora Lorena, a saúdo, agradeço a disponibilidade dela de estar aqui compartilhando o conhecimento dela conosco, e a partir de agora você pode começar o seu tutorial. Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite. Eu venho seguindo a Digital Futures, né? E agora, como convidada, é um prazer estar aqui apresentando um pouquinho do que eu sei, né? Como o Leonardo falou,
inicialmente vai ser uma parte mais introdutória de conceitos, para depois a gente chegar na prática, né, no hands-on, mão na massa, de um aplicativo, enfim, uma plataforma voltada para a realidade aumentada. Vou compartilhar aqui a tela, para a gente começar a apresentação. Está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, vamos lá. Sim. Se alguém tiver dúvida, podem, né, perguntar. Eu não tô visualizando o YouTube, mas o pessoal vai me ajudar aí nas perguntas, né? Então, vocês podem interromper e fazer os questionamentos. Eu também vou dando uma paradinha à medida que eu vou falando do assunto, para que nada fique, né, sem tirar dúvida. Se eu não souber, eu respondo depois também, sem problemas. Então, eu montei, né, uma estrutura da palestra, do tutorial, inicialmente, com a introdução, né, conceituação de RA, RV, e coloquei até uma conceituação de metaverso, né, que o pessoal... eu tenho estudado um pouco também sobre metaverso, aplicações e pesquisas nessa área, né, especificamente mais de realidade aumentada, e a plataforma que a gente vai ver vai ser a plataforma Augment. Bom, como uma introdução, né, eu teria que falar, né, não posso deixar de falar, sobre o dispositivo de visualização e como surgiu, né, desde de 1946, com o primeiro computador, a evolução que vem acontecendo com os dispositivos. Né? O Sensorama foi em 1962, o HMD, né, o primeiro HMD, que é o HMD Head Mounted Display, foi criado pelo Ivan Sutherland, considerado o precursor dos dispositivos de visualização, né, dos smart glasses. E o termo realidade aumentada, ele foi cunhado pelo Tom Caldwell em 1990, então vejam que não é tão antigo assim, né, a realidade aumentada, apesar de que muitas pessoas só vieram a conhecer a realidade aumentada bem recentemente, mas aí eu vou também explicar por quê daqui para frente. O Google Glass também, ele é um marco, né, nos dispositivos, apesar de que falar, por que o Google Glass não deu certo? Na verdade, não é que ele não deu certo, ele foi o marco, né, o início dessa tecnologia, né, desses dispositivos, desses smart glasses, e a partir daí vieram muitos outros, como o Oculus Rift, o HoloLens, HTC Vive, o Pro, e etc., os vários modelos, né, o HoloLens já está no 2, aqui está marcando, né, um pouquinho da linha do tempo do lançamento de cada um desses dispositivos. 2021, está aqui, né, um pequeno texto, que a Microsoft foi escolhida pelo Exército dos Estados Unidos para fornecer essas tecnologias de RA/RV, e a negociação envolveu bilhões. Né? Eu tenho lido um pouco sobre isso, digamos assim, tem algumas coisas para serem melhor, digamos assim, requisitos, né, que precisam ser melhor estabelecidos, mas o fato é que há esse contrato com a Microsoft. E o Smart Glasses da Apple digamos assim, o que todos estão esperando, né? Todos que estão entusiastas da realidade virtual, realidade aumentada. Muito se especulou para o ano de... Ainda existe a especulação para o ano de 2023. Ficamos aí no aguardo, né? Para ver se vai sair esse ano, se vai ser no próximo ano, quando é que vai sair. E falando um pouco da Apple, a empresa tem investido bastante em realidade aumentada, né? Tanto que incorpora em seus dispositivos. Aqui uma breve introdução sobre realidade aumentada. Então, por que a gente só ouviu falar há um pouco tempo atrás, né? É porque antigamente era assim. O primeiro sistema de realidade aumentada móvel, né, que foi chamado de Turing Machine, ele era como se diz, uma traquitana, né, de uma junção de equipamentos, antena com notebook, com o óculos, com GPS, tudo junto e misturado, mas, né, bem pesado, né, bem mais complicado, e a visualização era aquelas linhas verdes que a gente conhece. Né, o gráfico a ser visualizado não tinha cor, era apenas uma cor, então realmente muito se evoluiu de lá para cá.
Então, por isso que a gente não ouviu falar lá em 1996, em massa, sobre o que é a realidade aumentada. E quando foi que isso se despertou? Com o Pokémon Go, né? Em 2016, ele subiu, né, no Google Trends, não sei se todos sabem, mas os Trending Topics, né? Você pode ver qual assunto, como aquele assunto está sendo buscado, como aquele assunto se está em voga aquele assunto por meio dessa plataforma. Então, a pesquisa Augmented Reality, né, que é o termo em inglês, ele, em 2016, ele teve um pico por conta do jogo Pokémon Go, que meio que popularizou, né, a realidade aumentada para todos, e de uma forma muito mais fácil, né, amigável, digamos assim, friendly, né, porque você está ali no seu dispositivo, fazendo essa interação, não mais com um computador, uma antena, um GPS, tudo ali muito pesado, né, e difícil de visualizar. Aqui só um pouco, atualizando um pouco, né, as buscas de 2016 para de 2014 até hoje, mas ainda continua no dispositivos, HoloLens, blockchain entrou, Arcore, que é o desenvolvimento, né, específico da Apple. O iPhone 8 apareceu aqui porque, se eu não me engano, ele foi o primeiro a incorporar a realidade aumentada, e por aí vai, só para ilustrar, né, essa questão da RA. Agora, contextualizando a realidade aumentada dentro da realidade mista, né, que é a Mixed Reality. Então, para os que estudam também, né, tem um contínuo de Milgram, né? É bem citado esse contínuo de Milgram, que vai desde o ambiente real até a realidade virtual. Então, aqui está exemplificado nessas imagens, né? A realidade virtual como ambiente completamente sintético, a virtualidade aumentada com elementos reais sendo inseridos nesse ambiente sintético, a realidade aumentada como objetos virtuais, né, inseridos no ambiente real, né, isso é a mudança, né, e em tempo real, visualizados por meio de algum dispositivo, e aqui o ambiente real, né, claro que aqui uma imagem. Então, tanto a realidade aumentada quanto a realidade virtual, elas estão relacionadas e fazem parte desse conceito, né, de realidade mista. Existem algumas divergências com relação a autores, com relação a isso, mas eu adoto essa, digamos assim, essa vertente. Com relação à realidade virtual, né, para a gente fixar o conceito, é aquele ambiente que o participante está no mundo sintético, ou seja, esse mundo ele é criado por computador, que pode ou não imitar as propriedades de um ambiente do mundo real, mas também pode exceder os limites da física. Isso vai depender da aplicação, né, do quanto que do que a pessoa vai querer realmente desenvolver. E aí ele pode extrapolar, né, tempo, gravidade, material, propriedades. Não necessariamente tem que ser fiel à realidade, pode ser ou não. Não também precisa ser em tempo real, né, que é isso que diverge da realidade aumentada, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. A realidade virtual, ela tem como características, né, ser imersiva e não imersiva, e tem várias outras características. Aqui eu estou dando só uma pincelada desses conceitos, né? Se fosse uma palestra com bastante teoria, eu me aprofundaria mais nesses assuntos. Então, a imersiva a realidade virtual, né, sendo imersiva ou não imersiva, é de acordo com o senso de presença do usuário. Então, o próprio termo fala, na imersão, quando há a interação e o domínio da aplicação usando vários tipos de dispositivos, né, com relação a dispositivos multissensoriais, como está aqui o óculos, luvas, capturas de movimento, e todos esses dispositivos vão provocar a sensação de presença, né, que a pessoa vai imergir naquele ambiente e vai se sentir naquele mundo virtual. O não imersivo, eu posso ter uma tela de computador, um joystick, um mouse, e por meio desse joystick eu posso ali adentrar ambientes, eu posso estar interagindo com o ambiente, mas não necessariamente eu estou me sentindo naquele ambiente. Então, é a diferença da imersiva para não imersiva.
como eu falei, tem várias outras características, mas eu estou, né, só dando uma pincelada para a gente chegar mais, digamos assim, mais no objetivo do tutorial, né, que é o mão na massa, o hands-on. E um pouco de metaverso, né, porque as pessoas, às vezes, falam de metaverso como fosse algo muito novo, né, mas, na verdade, o metaverso ela vai englobar a realidade virtual e a realidade aumentada, né, o que a diferenciação é a questão da interação social. Então, o metaverso ele busca transferir para esse mundo virtual experiências que desenvolvemos no mundo real. E aí depende da existência de outras pessoas. Então, a interação social é muito forte no conceito de metaverso. Então, tanto a interação social e aí entre as outras, né, profissionais, acadêmicas, econômicas, políticas, entre outras, mas o metaverso incorpora essas tecnologias da realidade virtual e realidade aumentada, são tecnologias correlatas, né, ao metaverso. Não podemos negar isso. E aí eu até aproveito e faço uma chamada para quem tem interesse no assunto. Eu vou falar mais sobre metaverso no dia 25 de março, né? Eu até coloco aqui o meu LinkedIn e a minha página no Instagram de RA, que eu vou divulgar por lá para quem tiver interesse, claro, se inscrever, porque aí eu vou estar falando realmente, focando no metaverso, que envolve NFT, blockchain, né, outras questões tecnológicas, inclusive a realidade aumentada e virtual, mas digamos assim, nesse novo mundo. Tá, mas voltando para a realidade aumentada, né? O que é mesmo a realidade aumentada? Então, ela vai combinar a visualização do ambiente real. Então, o ambiente real ele tem que estar ali na experiência, com a sobreposição de objetos virtuais em tempo real, né? Então, eu tenho aqui o mundo real e o usuário final visualizando aquele objeto virtual combinado ou inserido naquele meu cenário que eu estou vivendo. Então, para isso, o que é que eu preciso? Eu preciso de programas gráficos para criar aquele modelo, né? Aquele objeto virtual que vai ser inserido, que é um modelo geométrico, né? Na maioria das vezes. Então, aqui tem os vários programas, SketchUp, AutoCAD, Revit. Às vezes precisamos também de programas de imagem como Photoshop, CorelDRAW, Illustrator, o Blender, que é um modelador também, 3D Max e por aí vai. Associado a isso, programas de realidade aumentada, aqui eu listei alguns também por trás, Armedia, Builder, Augmented, que é o que a gente vai ver hoje, e etc. E dispositivos de visualização, porque a gente tem que visualizar por meio de celular, tablet, monitor, projetor. Então, assim, os dispositivos que eu posso visualizar a realidade aumentada, né? Telas, monitores, enfim, óculos, né? Os smart glasses, para que essa combinação, né? Para que tudo isso aconteça. Mas para que aquele objeto virtual ele apareça naquele lugar exato que eu quero, né? Ele não fique flutuando, mas que ele faça parte do contexto. Na realidade aumentada existe algo que a gente chama de técnicas de rastreamento. É justamente como que aquela plataforma ela vai reconhecer aquele objeto virtual e inserir ele no local correto, digamos assim. Então, para isso, uma das técnicas é com marcador, que é aqui é um marcadorzinho que eu tinha feito uma experiência lá na Unicamp. Nada mais é do que um desenho, né? Que por várias vezes ele tem que ser assimétrico, ele tem alguns requisitos, né, para ter um bom marcador, e tem até algumas plataformas que avaliam o nível do marcador. Mas, enfim, não vamos entrar nesse aspecto. Mas só para que vocês saibam que existe algo, né, o marcador, que aquele dispositivo, que aquela plataforma vai identificar e vai inserir o objeto virtual naquele marcador. Né? O próprio não está dizendo, um marcador, para que aquele seja reconhecido como tal. Então, aqui tem um exemplo, né? O marcador pode ser uma folha de papel, o marcador pode ser, né, uma imagem qualquer, que a câmera, previamente, claro, tem que estar cadastrado para aquela visualização.
Aqui um outro exemplo, né? Visualizado por tela de computador. O marcador está sendo essa folha de papel com a logozinho da RA Tecnologia e está aparecendo aqui esses 3 objetos na folha. Existe também a técnica de rastreamento sem marcador, que é a que a gente chama de markerless tracking. Como é que acontece isso? É quando o próprio objeto ele funciona como marcador. Então, digamos que eu tenho aqui um ar-condicionado e que eu quero que, quando o meu celular passar por esse ar-condicionado, me diga garantia, fabricantes, quando é que vai trocar o filtro, enfim, aqueles requisitos podem estar em realidade aumentada. Então, para que isso aconteça, esse modelo do ar-condicionado ele tem que estar previamente cadastrado no sistema, para que toda vez que eu passe com o meu celular ou com o tablet, né, com a câmera, né, isso é muito importante, a câmera visualizando aquele ar-condicionado, ele apareça ali, ó, a garantia é essa, foi comprado, né, em tal data, o fabricante, precisa trocar o filtro daqui a, sei lá, um mês. Então, esse é o tipo de técnica de rastreamento que a gente chama de markerless, né, que é o sem marcador, mas, na verdade, existe algo ali que faz o que é o próprio objeto do ambiente, que faz o papel de marcador. E também tem uma outra técnica de rastreamento que é baseada em sensores. Aí tem os vários tipos, né? GPS, Wi-Fi, né? Os métodos sensores ultrassônicos, infravermelho, RFID, que, digamos assim, cada vez que a pessoa adentrar aquele ambiente e tiver um beacon ou RFID, ele vai detectar a presença da pessoa e vai aparecer, digamos, determinada objeto em realidade aumentada, determinada ação vai acontecer naquele sistema. Certo? Também existem as plataformas próprias, que estão, digamos assim, em termos de rastreamento, de precisão, elas estão bem robustas. Aqui é a da Apple, né, que é chamada de ARKit, que eles já incorporaram nos celulares, né? E alguns, né, a depender do modelo, ele vem com o scanner LiDAR, que inclusive rastreia o ambiente. Então, essas plataformas, né, o ARKit e ARCore, né? O ARKit é da Apple, ARCore é Android, né? E aí ele vem com, digamos assim, muitos recursos, inclusive a oclusão de pessoas, eles estão, assim, ainda está plataforma fechada, mas são bem robustas, né, nesse sentido. Aqui é o ARKit, né? Inclusive eles fazem bastante propaganda com relação a isso, para a parte de educação, etc. E o ARCore, que é o do Android, né? Que tem também características similares e são muito, muito bem feitas. Você, às vezes, não sabe se aquele objeto é real ou se aquele objeto é em realidade aumentada, por muitas vezes quando você vê. Aí o do Google tem aqueles animais que eles disponibilizam, inclusive, o tigre, que você pode visualizar em sua casa, com animação e tudo mais, que eles fazem já como digamos assim, um teste, né, de a potencialidade da ferramenta. E aqui é só um pouquinho, então, saindo dessa parte de rastreamento, né, dessas plataformas, o sistema de visualização é o quê? São justamente esses dispositivos que utilizamos, e existe, inclusive, patentes de lente de contato, já há um tempo, mas até agora nada. Mas vira e mexe, a patente da lente é adquirida por uma empresa nova, né? Para que isso também seja um dispositivo de visualização. Juntamente com isso, como eu já falei, monitores, smart glasses, telas e projetores são dispositivos de visualização. Sendo que os smart glasses, eles têm diferenças, né? Eu não coloquei aqui nessa palestra, mas eles são diferenciados em optical see-through e video see-through, um com visão direta e outro por visão por vídeo. Aí, numa próxima, eu explico direitinho, senão vai ficar muito, muito longa a apresentação, a parte teórica. E as aplicações da realidade aumentada? Para tudo, né? Jogos, medicina, marketing, educação, arquitetura, entretenimento, engenharia, turismo. Tem
digamos assim, aqueles filtros do Instagram é realidade aumentada, as câmeras de ré nos carros, os sensores que apresentam gráficos, aquilo também é realidade aumentada. Então, tem muita coisa que é realidade aumentada que às vezes a gente não percebe, né, que está utilizando no dia a dia a realidade aumentada, mas isso já está sendo incorporado, né? A maioria dos carros tem aqui uma imagem, né, digamos assim, esses gráficos que aparecem nas telas. Aqui tem um exemplo de RA voltado para entretenimento. Vou tirar aqui o som, vou passar aqui rapidinho. Foi uma ação da Coca-Cola, de 2013, já antiga, né, no museu, que eles estavam fazendo para despertar a questão do meio ambiente, né? E do derretimento das geleiras e tal, e aí fizeram essa interação no Museu de Londres para que as pessoas pudessem interagir com os ursos polares, e as pessoas estavam interagindo por meio de uma tela, né? Mas conseguia ali despertar a atenção das pessoas, né? Inclusive a questão, né, do derretimento e tal, a separação dos ursos, né, do filhote da mãe. Então, assim, isso foi uma interação voltada de certa forma, para o marketing, né, mas também de cunho educativo. Deixa eu ver se consigo sair aqui para... Alguma dúvida até agora? Até esqueci de perguntar. Se tiver alguma dúvida sobre o conceito, sobre a diferença de RA, RV, RM, o próprio até metaverso, não é bem o foco, mas de tudo que eu falei, dispositivos e tudo mais, vocês... Nós temos uma pergunta aqui no YouTube. O Gabriel Aguiar perguntou assim: o marcador pode ser um ponto existente e obra, como um pilar ou parede? Pode, que é o tipo que eu falei, né? Que é o sem marcador, na verdade. É o markerless, que você utiliza um objeto do seu ambiente para que seja rastreado e que ali se coloque o objeto virtual. Então, no caso de um pilar da obra, você pode acrescentar ali a seção do pilar, o concreto, né, o tipo do concreto, ter especificações também textuais, não apenas precisa ser objeto virtual, né? Não precisa ser só um modelo geométrico, mas pode ser também um texto que tenha especificações ali daquele pilar, né? Que apareça em realidade aumentada. Só fazer uma pergunta, aproveitando, mas a imagem, digamos, o objeto, ele não precisa ser diferenciado, não existe a possibilidade, por exemplo, de confundir um pilar com outro, não tem que ter alguma especificidade ou não tem nada a ver isso? Existe, boa, ótima pergunta, Léo. Se o pilar ele for igual, normalmente ele é, digamos assim, colocado no sistema por seu volume, né? Por seu volume 3D, digamos assim, pela sua forma. Então, se você tiver um pilar idêntico, por muitas vezes ele não vai, ele pode confundir, o pilar é igual, então eu vou colocar aqui as mesmas informações. Então, isso vai depender muito do sistema que vai ser feito, né, para que isso não ocorra, né, por exemplo, e aí você, tem pilares idênticos aqui, como é que eu vou resolver isso? Aí, sei lá, coloca uma tagzinha, aí já parte para um sensor, por exemplo, né, parte para um marcador, que aí marca um e marca outro de forma diferente, aí eu consigo ter informações diferentes para cada um, já que eles são iguais. Então, realmente, isso, a depender da aplicação, isso deve ser previsto, planejado. Perfeito, obrigado. Não. Então, vou dando continuidade aqui, tá, gente? Tá, então, fora um pouco dessa área de arquitetura e engenharia, a IA está sendo, tanto a RA quanto a RV, né, utilizada para área médica, né, tratamento de fobias, principalmente essa aqui é de realidade aumentada, né, você tem fobia de aranha, por exemplo, esse exemplo aqui, e aí, nesse estudo,
pesquisador modelou vários tipos de aranha, uma aranha mais tosca, que não parece com aranha, até aranha realista, digamos assim. E aí faz o tratamento, submete a pessoa àqueles vários tipos, né? E, enfim, e usam lá, não sou médica, então fazem lá o tratamento para a questão da fobia e vários outros, né? Na área médica. Tem também o Google, ele comprou acho que era uma startupzinha, WordLens, para fazer a tradução. Então, se você acionar a câmera do celular, você pode visualizar na língua, né? Traduzir na língua, eu já testei esse, mas já tem um tempinho, não sei agora. Sei lá, você está lá na Alemanha e vai tá num restaurante, não sabe diferenciar se é peixe, se é frango, se é carne, você consegue com esse aplicativozinho. E é realidade aumentada, não é? Para a área de marketing, esse estudo é interessante. Os pesquisadores fizeram ressonância magnética, né, e compararam o cérebro das pessoas quando se tinha digamos assim, um produto normal na prateleira sem realidade aumentada e outro com a inserção de realidade aumentada, né, que muitas está se utilizando também. Então, eles perceberam que com a realidade aumentada ativava certas áreas do cérebro com relação à motivação, né, com relação ao interesse. Então, muito está sendo usado para propaganda, marketing, né? E isso é comprovado cientificamente, né? Porque você vai querer aquele leitezinho lá que não tem nada, ou você vai querer o leite que eu consigo visualizar em realidade aumentada, onde foi produzido, sei lá, que tipo de outras informações, né, a mais que não estão ali, de uma forma animada, às vezes até lúdica, né, para fazer com que a criança, que muitas vezes não quer comer ou não quer beber aquilo, com a animação, né, se sinta mais atraída, né? Então, isso é comprovado. Aqui tem um aplicativo, né? Mas aí já a gente está entrando um pouco mais na área da arquitetura, esse é para localização, né? Então, ele informa a navegação, é tipo um Google Maps, mas ele está ali te dizendo, né, por meio de setas, te direcionando, né, para onde é que você vai, e por vezes você, sei lá, você clica ali num edifício, aquele edifício é um restaurante, aí diz qual é o restaurante, ou tem um restaurante no térreo, sei lá, e aí ele te diz características do restaurante, ali é um hotel, coloca preço da diária, etc. Então, claro que isso as pessoas têm que abastecer, né? Para aqui para o Brasil eu tentei, instalei esse aplicativo e tal, mas não tem para aqui para o Brasil, não. Ainda não. Mas é a potencialidade disso se popularizar, né? Também. Isso aqui, deixa eu abaixar aqui. Eu vou passar rápido. É uma pesquisa do MIT, que eles fazem a realidade aumentada com projeção para estudo de cidades. Então, e Lego, e ainda faz a maquete por meio de Legos, né? Eles interagem, integram, melhor dizendo, a parte a maquete da cidade com inserções em realidade aumentada por meio de projeção. Então, assim, são várias pesquisas. E aí envolve a parte de tráfego, envolve a questão de sustentabilidade. Então, são várias pesquisas para diversas áreas que ele pode ali estar visualizando o que é que está acontecendo em determinado bairro, em determinado trecho da cidade. Não? Vejam que tem vários tipos e que você pode usar a realidade aumentada para isso. Aqui o monitor, né? E aqui a projeção do... Deixa eu ver se tem aqui mais. E eles fazem com Lego. A gente Lego é brinquedo, né? Não, mas dá para ser usado para pesquisa e pesquisa séria. É só dar asas à imaginação. Aqui também tem uma outra aplicação, essa aplicação, deixa eu baixar aqui, de um museu, eu também achei bem interessante, aqui é como as coisas funcionam, né? Por vezes a gente vai no museu,
vê lá uma peça e não sabe, não viveu naquela época, não sabe nem o que é aquilo. Então, essa experiência, né, que fizeram até do Google Tango, de mostrar como as coisas funcionam. Então, isso aqui era um tipo de carimbo, e mostrando como é que era, como é que funcionava o uso, e tudo isso em realidade aumentada. Não sei se deu para vocês verem aqui. Aqui, ó. E aí tem vários objetos, né? Aí você tem aqui o objeto no museu, e aqui, ó, veja como é o padrão, né? Como era feito, né? E aí você não desmistifica aqueles objetos intocáveis que você não sabe, né? Para que serviu em determinada época. Não poderia deixar de falar, né? Isso eu falo sempre, sendo repetitiva, é que o Brasil entrou no Guinness Book com o maior marcador de realidade aumentada no mundo. Foi uma estratégia de marketing de uma construtora que imprimiu, né, o marcador do tamanho do terreno e convidou pessoas interessadas, né, potenciais compradores desses apartamentos, desses imóveis, para um voo de helicóptero, e aí eles puderam ver o edifício inserido no local que ia ser construído, né? Então, foi uma estratégia bacana, e eles entraram no Guinness como o maior marcador de realidade aumentada do mundo, né? Do tamanho do terreno, aqui o marcador imenso, e realmente mais assim, foi bem criativo, né? Nesse sentido. Para operação e manutenção, é muito utilizada a realidade aumentada. Eu venho pesquisando nessa área específica. Aqui também tem um videozinho. Vou tirar e acelerar aqui. Aqui é por meio de tablet, né? O funcionário ele vai ali fazer determinada manutenção no sistema e já tem ali uma plataforma de realidade aumentada criada, né? Já indicando tudo que ele deve fazer, inclusive animado, né? É mais fácil do que entender o que é que desenha, né? Entender o que é que mostra em realidade aumentada. Porque errar assim é complicado. Então, sistemas de elevadores, se não me engano, a Thyssen, essa empresa, tem várias empresas, né? A questão do risco também, né? Você mitigar o risco que aquele funcionário, que aquele operário vai ter, né, junto a determinado equipamento. Então, isso tudo é bem utilizado, e, digamos assim, a RA é muito forte nessa área, né? Treinamento, segurança. Aqui também é uma pesquisa na área de operação e manutenção, né? Na questão do manual do proprietário. Esse especificamente está relacionado à minha tese de doutorado, que foi inserir a realidade aumentada no manual do proprietário da edificação. E aí a gente fez diversos tipos, né? O manual impresso com o marcador e uma operação que existia em um dos manuais coletados, né, nas diversas empresas, e também o manual 1 para 1 na edificação. E a gente comparou esses manuais visualizados em tablet e visualizados também, esse é o próximo, né? Esse é o 1 para 1. E visualizados em óculos. Na época, a gente usou esse aqui é o Moverio BT100. O Smart Glasses Moverio BT100. E foi feita a comparação, inclusive, com o manual existente. E aí, realmente, deu, né, foi feita uma avaliação por meio do questionário NASA TLX, né, essa metodologia, que media a carga de trabalho, e realmente a carga de trabalho maior, né, carga de trabalho não é legal, então, quanto maior, pior. Então, a carga de trabalho maior realmente se deu para o manual do proprietário impresso, o tradicional. E aí foi diminuindo à medida que inseria a realidade aumentada, seja ela 1 para 1 em loco, né, aqui com as especificações, garantias, etc., seja a realidade aumentada no manual do proprietário impresso. Isso aqui também dá uma palestra, mas vamos lá. Inserir o objeto também no ambiente, né? Isso aqui foi um teste, o modelo geométrico foi fornecido pelo pessoal do NIB, era um modelo BIM,
e foi utilizado, inclusive, a ferramenta que a gente vai ver hoje, o Augmente, para inserir aquele edifício, né, no local que ia ser construído. O local não é esse, tá, gente? Isso foi realmente um teste, mas o local não é esse, não. Esse prédio está aqui em Salvador. E aqui o local é lá em Campinas. Mas foi um teste que foi feito. RA também como recurso didático, eu uso bastante em sala de aula, né, quando dou as disciplinas de desenho técnico, fazer com que o aluno visualize o objeto em realidade aumentada e faça, né, as projeções ortográficas a partir da visualização em realidade aumentada. Claro que diversos outros tipos de exercícios são feitos, mas entre eles tem um focado nessa parte, né, de realidade aumentada. Já vou chegar no hands-on, viu? Já vi que o tempo está... Eu estou demorando bastante. Essa aqui também foi utilizado o Augmente, que é a plataforma que a gente vai ver agora. Uma pesquisa que eu oriento de visualização de centros históricos em realidade aumentada. A gente fez lá no Elicad, imprimiu, né, as 3 quadras do Pelourinho, a vista aérea, né, e fez a modelagem das quadras. Esse aí também dá outra palestra, porque foi feito um voo com drones, fotos aéreas foram tiradas, depois foi feito um modelo por meio de fotogrametria, aí a partir daí a gente foi para o Revit, para o CAD, para o SketchUp, para fazer a modelagem, ver de que forma a modelagem fica melhor, e depois a visualização desses modelos em realidade aumentada. Aqui já está as 3 quadras, né, já modeladas, visualizadas, né, e aqui em RA, a gente visualizando também como ficou. Depois não tinha terreno, a gente colocou também o modelo digital do terreno. Então, foram feitos vários experimentos com relação a esses dados e usamos também, né, não apenas, mas também a ferramenta Augmente, que ela é muito boa para visualização. Até maquete híbrida a gente fez, né? Fez aqui uma maquete em isopor para inserir os modelos em RA. Enfim, a gente tem que ter bastante coisa a gente fez com relação a esses modelinhos que foram criados. Tá. Mais alguma pergunta até então? Que aí agora eu vou passar para a ferramenta, a gente vai para o hands-on. E aí eu vou falar um pouquinho do software Augmente, que é o que a gente vai ver hoje. Falo alguns requisitos, né, a interface do programa, e depois a gente vai para a plataforma em si. Então, não sei, mas quem estiver assistindo e quiser, né, fazer ao mesmo tempo, acho que dá super, não é super simples esse aplicativo. Ele é uma plataforma da web e também funciona como aplicativo de celular. Então, quem não tiver ainda, né, pode acessar aqui argumentes.com na web e também pode baixar no celular o programa Augmente. Ele tem porque às vezes aparecem vários programas, né, no smartphone. Então, vocês veem esse logozinho, né, que é um cubo, né, branco com vermelho, então, para vocês identificarem se esse que é o aplicativo certo. Então, eu recomendo que vocês entrem na internet, aqui, argumentes.com, e façam o cadastro na ferramenta, né, para depois fazer o login, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, mas quem já puder adiantar, já vai fazendo. E também baixe o Augmente no smartphone, para que consiga visualizar. Então, aqui, ó, quando vocês entrarem na internet, vai estar aqui login, para quem já fez o cadastro, mas quem não fez ainda, entra aqui na Create Your Account, coloca um e-mail, nome de usuário e senha, lembrando que precisa ir no e-mail para dar um aceitezinho no e-mail que você colocou, depois você tem que entrar no e-mail para dar um ok, para que você consiga fazer o login. Certo?
Então, aqui, né, voltando, ele realmente tem uma plataforma no desktop e tem celular, tanto para iOS como Android. Então, para os dois sistemas, eu não sei os outros, tá? Eu não sei outro sistema operacional, mas para iOS e Android ele é disponível. Aí agora eu vou falar uma particularidade desse aplicativo. Ele não é um aplicativo totalmente gratuito, né? Vocês vão ver lá que vocês vão precisar habilitar o uso para 14 dias, um trial de 14 dias. Mas eu te digo que isso não vai interferir para um experimento acadêmico. Claro, se você for partir para algo comercial, né, profissional, claro, deve-se adquirir a ferramenta. Mas enquanto experimento na academia ou para algum, sei lá, um TCC, ou um mestrado, um doutorado, quiser apresentar algo, se você criar o login e habilitar esse trial de 14 dias, inserir o modelo que quer ser visualizado, né, que você quer visualizar em realidade aumentada, como modelo público, ele fica na ferramenta, independente desses 14 dias. Então, você só não consegue editar, mas você vai conseguir visualizar o modelo, certo? Então, você tem 14 dias para colocar seu modelo, ajustar tudo que você quer lá na plataforma, deixando como público, ele vai ficar na plataforma. Claro que se você colocar como privado, aí, vencendo os 14 dias, você não consegue mais visualizar o modelo. Então, essa é digamos assim, uma dica, né, de como utilizar a ferramenta para fins acadêmicos, né? Claro, tem também uma assinatura para a universidade ou para escolas, né? No sentido de ensinar a ferramenta para uma turma inteira, mas claro que aí vocês vão ver de que forma que vão utilizar a ferramenta, certo? A própria ferramenta também, ela permite que, se você quiser modelar objetos, né, e disponibilizar e receber por isso, você também pode, tá aqui, você é um designer, né, 3D, você pode monetizar, né, colocar seus produtos e ganhar com isso. Se você é um cliente, né, usuário, que você quer, ele foca muito assim na questão de visualizar objetos, sei lá, num supermercado, numa loja, determinada loja. Então, ele fala, se você quiser ver o seu produto em 3D, coloque uma imagem em 2D, que vamos produzir aquele modelo 3D para você. Então, se porventura a pessoa não souber modelar, não souber nenhum software de modelagem geométrica, pode também contratar o serviço deles para que eles façam a modelagem do produto que você queira. Além disso, a plataforma tem uma galeria pública. Lembra que eu falei, se você disponibilizar como público, vai ficar lá. Então, ela é dividida em categorias, né? de arquitetura, que é arquitetura, para sua casa, né? A parte de patrimônio, eletrônicos e por aí vai. Então, independente, se você não quiser visualizar o seu modelo, mas se você quiser visualizar outro modelo da plataforma, você pode acessar a galeria pública e verificar, né, quais os tipos de modelos que tem ali disponível. Que eu coloquei um exemplo disso, né, uma máquina de lavar roupa, e as dimensões, né? Você permite que você visualize também as dimensões daquele objeto. Dispositivos, né? Funciona para o Android e para o iOS, lembrando, né? Aqui as versões do sistema operacional, melhor dizendo, confundir sistema operacional com dispositivo. Sistema operacional Android e iOS, né? iOS 8.0 superior, Android 4.0.3 superior, e dispositivo iPhone, ele fala que é a partir do 4, mas eu já tenho essa desconfiança, porque eu usei o 7 e ele já estava meio capenga. Então, esse 4 aqui acho que não vai funcionar, não. O iPad, né? Android, smartphone, menos o ícone, não conheço. Android tablets com câmera, com aquela câmera, né? Traseira. Aqui foi o que eles, né? Forneceram com relação a onde é que eles podem, né? Que sistemas eles podem rodar e dispositivos.
Aqui também ele vai falando, né, a diferença de cada um, né, digamos assim, no iOS e no Android, porque uns têm recursos que outros não têm, mas você vê que é bem poucos, né, o menu que é diferente, a parte sign up, então tem algumas coisas que são diferentes, mas muito poucas. As demais, né, galeria pública, esse menu não tem login, modelos, então, né, tem nos dois sistemas. Requisitos do marcador, isso eles não têm mais. Então, uma coisa a se falar de marcador é que eu tenho observado que é uma tendência dos sistemas não utilizarem mais marcador, principalmente essas plataformas próprias e aplicativos próprios, não necessitarem mais de marcador. Aí, o que é feito? É feito um rastreamento do ambiente que você está, e esse ambiente ele não deve ser muito escuro, né? Então, à noite eu não recomendo, porque tem que estar bem iluminado, e que também exista uma textura naquele lugar que você vai rastrear. Por exemplo, estou aqui com um argumente, né, que eu vou fazer daqui a pouco. Estou rastreando aqui o chão, só que o chão é um porcelanato branco polido. Muitas vezes você não tem contraste nenhum, e aí ele fica ali tentando e não consegue fixar o modelo. Aí o que é que eu sempre falo? Pega seu chinelo, joga o chinelo para o chão, que normalmente o chinelo é bem colorido, e vai rastreando o piso com o seu chinelo lá, que aí rapidamente ele vai conseguir identificar, né, algo, uma superfície, para colocar o modelo. Então, assim, o marcador ele não tem mais. O que acontecia era quando eu tinha um celular, enfim, o 7, por exemplo, por muitas vezes tem alguns sensores que não funcionam e que aí é necessário um marcador. Então, era esse aqui, eles disponibilizavam um marcador na web para a pessoa utilizar, mas eles descontinuaram, e aqui, no futuro, pretende-se integrar o rastreamento do Augmente com o Arquit e o Arcore, ou seja, os dispositivos eles já têm esse tipo de rastreamento, então não precisa. E os modelos geométricos, né? Que tipo de modelo que eu consigo visualizar nessa plataforma? Então, está aqui, colada, um arquivo zip, né? Incluindo o arquivo .dai, mais texturas, se tiver, ou um arquivo .zae. Aqui o Wavefront também, um arquivo zip, incluindo... Desculpa que está uma mistura de inglês com português aqui, tá? Eu esqueci de traduzir tudo. Com um arquivo OBJ, mais um MTL, se tiver textura, ou arquivo STL, isso para 3D. Também podem ser inseridos arquivos 2D, né? Porque em RA você pode visualizar também imagens, não tem problema nenhum. JPG, BMP, PNG, TGA ou GIF. Então, está aqui, né? Todos eles, certo? Que eles, que deve, né? Ser para você inserir modelo geométrico, menos aquilo que é aqui do arquivo 2D, né? Que são imagens. Alguma pergunta até agora? Então, Por enquanto, não. O pessoal está agradecendo só a explicação. Que bom, que bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta até. Eu estava testando aqui enquanto você estava falando, e realmente tem esse traqueamento, assim, e de repente eu senti, parece que eu tentei colocar em alguns lugares o objeto da galeria Pública. gratuita, pública, isso. E às vezes ele falava, olha, não é possível colocar nesse local. Será que... E eu estava tentando colocar, por exemplo, um prédio. Você sabe se ele consegue entender, por exemplo, se o lugar onde estou tentando colocar o objeto é muito pequeno para o objeto que eu estou tentando inserir? Porque não faz sentido, eu estava tentando colocar um prédio dentro do meu quarto, né? Sim. Então, Ele não... quase isso. Não é que ele vai identificar que o ambiente é pequeno, é que na hora de inserir o modelo na plataforma, você vai dizer se ele vai ficar num plano horizontal, num plano vertical, ou, assim, você pode fixar em planos ou não, ou você pode deixar livre. Então, pode ser, né? Também não tenho certeza, porque eu não sei qual é o objeto que você inseriu, mas pode ser que o criador desse objeto tenha travado um desses eixos, dessas coordenadas, digamos assim, X, Y, Z, para fixar
o modelo, certo? Obrigado. E até a escala também, a escala dá para fixar, que é o que eu vou falar daqui a pouquinho. Questão de material, né? O padrão é o material na cor cinza, né? Se não tiver material inserido naquele modelo geométrico, ele vai aparecer lá cinza. Se tiver, né, aí tem o STL, ele vai aparecer azul. Mas se você colocar o material, ele vai aparecer da cor do material. Certo? Aí tem uma dicasinha. Iluminação, eles têm uma luz padrão, né, a luz dinâmica, e a posição da iluminação é sempre ao redor da câmera. Então, a gente não mexe nessa parte de iluminação, ele vem com a iluminação fixa. É a grande diferença da gente estar usando uma plataforma, digamos assim, própria, claro, né? As plataformas mais robustas de realidade aumentada são feitas nas engines Unreal, Unity, etc. Então, aqui uma forma simples da gente conseguir visualizar o modelo geométrico, já tendo algo, digamos assim, pré-pronto, né? Já pré-configurado. Aí tem as limitações, né, do fabricante. Se você tiver uma grande quantidade de polígonos, você também não consegue visualizar. Então, aqui está o limite dos polígonos, né? E se isso acontecer, seu modelo será rejeitado pelo servidor, enfim. E aí aparecerá o aviso que o modelo não funciona, e aí ele questiona a questão do limite, né, da triangulação. Isso é específico de modelagem, de textura, não sei se todos compreendem, né? Mas, para quem trabalha com modelagem geométrica, o Léo, com certeza, ele está entendendo essa parte, né, Léo? E os demais também que trabalham com animação, modelo geométrico, renderização, né? Isso é um caso à parte. E aqui o arquivo zip não deve ultrapassar 100 megabytes, certo? É uma limitação do programa. A questão de textura também, né? O tamanho total dos arquivos não pode ultrapassar 25 megas, deve estar em RGB e não em CMYK. E aqui ele diz também, né? O máximo de texturas para cada para cada tamanho de imagem. Ele aceita transparência, aceita materiais opacos. Outra limitação, isso aconteceu comigo, é o que ele chama de Z-Fighting. Na verdade, eu chamo isso de flickering. Quando você coloca, por exemplo, naqueles modelinhos do Pelourinho que eu mostrei para vocês, eu tive que aplicar a imagem, a ortofoto, no modelo. Então, era modelo geométrico mais a imagem aplicada como textura. E aí, não sei por que cargas d'água, foi aplicado 2 vezes. E aí, quando você tem, digamos assim, aquele objeto no mesmo plano, né? aquela imagem que foi aplicada no mesmo plano, ele cria esse efeito aqui. Então, ele não vai aparecer totalmente, ele aparece metade e começa a fazer um efeito, esse flickering, né? Que ele fica, não sei nem como é que traduz isso, é um flickering. Tremendo, piscando, Ele algo fica do piscando. tipo. Isso. E aí, ele diz aqui que não tem um pré-processamento para isso, né? Que aí, a dica é, para remover esse efeito, as superfícies não devem estar no mesmo plano. Ou seja, você volta com seu modelo geométrico para a plataforma que você criou, seja, sei lá, SketchUp, Revit, AutoCAD, Blender, 3D Max, etc. Corrige essa questão da textura, né? E volta para que ele seja visualizado corretamente. A animação também, essa parte eu não uso, eu trouxe aqui, mas é o que eles colocam, né? Node e bone, né? A questão de nós e ossos, né? Para animações de pessoas. Então, tem essa restrição aqui, 40 bones per mesh, no máximo, no Android, 64 no iOS, e aqui ele dá alguns exemplos desse tipo de animação, mas isso aí não é o nosso foco. Tá. Como é que a gente faz na ferramenta para... É muito fácil, gente, tá? Para importar o modelo. Não sei se todos conseguiram criar fazer o cadastro, abrir, né, a ferramenta, mas quando você faz o login, ele aparece aqui, né? Adicione o modelo. Até esse print eu acho que está até um pouquinho diferente do que eu vi hoje na plataforma. Mas aqui ele vai pedir para você adicionar o modelo. Você clica ou arrasta o modelo para esse lugar.
E aí eu até tenho um modelinho que eu disponibilizei para que, se vocês quiserem testar, vocês podem testar visualizando o modelo de vocês. Eu não sei como é que o Léo vai distribuir, mas que eu coloquei num drive. É o do link, Esse... né? Eu vou compartilhar com o pessoal no chat. Tá. Mas aí eu vou seguindo, tá? Aqui os arquivos, que podem ser, né? E aí ele vai te pedir, vai abrir uma tabela, que ele vai pedir informações daquele modelo que está sendo inserido. Coloque o nome do seu modelo, escolha uma categoria. E aqui, ó, lembra que eu falei do plano que a pessoa escolhe? É o placement, né? Vai ser aonde? Vai ser no piso, vai ser na parede, vai ser, né? Então, você determina aqui se você quer, onde você quer, que superfície, né, você quer que esse modelo seja inserido. Outra questão que eu falei lá no iniciozinho, se o seu modelo vai ser público ou se o seu modelo vai ser seu, né, privado. Então, para que após os 14 dias ele continue público, vocês colocam público. Se você quer privado, enfim, depois vai fazer a assinatura do programa, né, que é o mais correto, você coloca privado e depois fica utilizando o seu modelo sem ele estar público nessa galeria do programa. Tá? E aí vai vir uma barrinha aqui, né, para o seu download do arquivo. Outras questões que vocês devem inserir, né, outras características que vocês devem inserir quando estiver inserindo, inserir, quando estiver importando o modelo para a plataforma. Se vai estar em metro, centímetro, etc. A unidade de medida ela é importante para vocês visualizarem. E se essa escala ela vai estar congelada ou não, porque o programa no celular ele permite que você faça aquele aumente, diminui a escala, né? Se você colocar aqui congelada lá no celular, você não consegue alterar a escala, certo? E aqui tem, se quiser linkar com a página da web, se quiser colocar alguma tag, tem outras coisas, isso aqui eu particularmente nunca usei. E eu acho que essa parte aqui eu vou deixar para mostrar lá, porque eu vi que eles mudaram um pouquinho a interface, é justamente você habilitar e desabilitar determinadas propriedades do modelo, aqui, ó, luzes, sombras e etc. E avisos, né? Sempre vai ter um avisinho, mas se você conseguiu visualizar o modelo, não tem problema nenhum ter esses warnings aí, a não ser que você não visualize. Aí você tem que ver o que está acontecendo para resolver esse problema. Certo? O modelo é esse aqui, ó, gente. Eu coloquei até o link aqui, não sei se... Mas o meu modelo de uma aluna minha que fez esse modelinho para uma disciplina, e eu estou usando ele nesse tutorial. Eu vou parar aqui de compartilhar, né? Que eu já está aqui na Vamos Experimentar, eu vou abrir lá a plataforma para mostrar para vocês como é. Rapidinho aqui. Se tiver alguma pergunta também, fique à vontade. Vou compartilhar aqui na tela. Já está aparecendo aí para vocês? Sim. Então, aqui, ó, o Add Models, né? É aqui que a gente vai clicar para clicar, lembrando que é uma coisa importante. Lembra lá nos arquivos que eu falei, a zip file? Se o modelo geométrico tiver textura, vocês têm que zipar os arquivos e importar eles zipados, senão não funciona e vai dar aquele erro lá da textura. Então, sei lá, você pode fazer, já falei vários programas, né? Blender, Revit, ArchiCAD, SketchUp, por aí vai. Mas se tiver textura, você tem que importar, né? Melhor, exportar desses programas de modelagem geométrica em um daqueles formatos de arquivo e zipar
Porque quando você exporta em OBJ, por exemplo, né, ele por si só ele já cria o arquivo do modelo e o arquivo MTL, o arquivo das texturas. Então, esses arquivos que são criados na hora da exportação, vocês devem juntar tudo num zip e inserir aqui o arquivo zipado, que é esse dessa casinha que eu coloquei aí para vocês, que são 2 arquivos que estão zipados. Então, o zip que deve ser adicionado aqui, que já é esse aqui que está aqui, né? Mas eu vou fazer de novo aqui, o tutorial, tá vendo? Abrir. Já deu upload failed, ó, só porque está ao vivo. Ainda bem que eu já botei um aqui. Mas já vou ver de novo. Será que não é porque está com o mesmo nome? Ah, pode ser. Pode ser. Pode ser, Léo. Falou certinho. Aí, ó, não deu. Mas vou trabalhar nesse aqui que eu já coloquei antes. Eu vou abrir Confia. aqui. Não ouvi o que você falou. Falei, confia. Ah, sim. Então, ó, ele está aqui, certo? Que eu já tinha colocado antes, essa casinha aqui, ok? Quem já já instalou o Augmente no celular, por meio desse QR Code aqui que está aparecendo, você consegue visualizar no seu ambiente. Então, deixa eu ver aqui. Vou pegar meu celular aqui, só para acessar aqui o Augmente no celular. Tá. No celular, ele tem aqui no meu é iOS, tá? Claro que no Android pode estar diferente. Ele tem aqui um botãozinho chamado Scan. Então, aí você vem e escaneia esse QR Code que está aparecendo aqui, e na hora que aparece na tela do celular uma mãozinha assim, ó, é aquela dica que eu falei, joga o chinelo no chão e rastreia o piso do ambiente, e aí vai aparecer uma colmeia, parece uma colmeia na cor cinza. Vou jogar o meu, que eu fiz aquele caso que não tem textura. Aqui, pronto. Agora é o seguinte, se você colocou a unidade metro na hora de inserir esse modelo específico, a casa vai estar gigante, você vai estar dentro da casa, praticamente, né? Acho que foi o seu caso. Se você colocar a unidade centímetro, ela vai ficar menor e você vai conseguir visualizar ela, o exterior da casa, e quando se aproximar com o celular, você consegue entrar na casa. Então, aí vocês podem me perguntar, nem sei se tem essa pergunta, mas eu já inseri em metro, o que é que eu faço agora? Eu vou aqui, ó, em Edit, eu volto para a plataforma, a web, vou aqui em Edit, que aí vai aparecer aquelas configurações todas que você inseriu na hora de colocar o modelo. Inclusive, ele está mudando a plataforma. Click View to Previous Version. Vou botar anterior, para eu ser mais familiar a essa. Inclusive, ele está mudando, viu, gente, a forma da edição. Mas voltei aqui para aquela que a gente viu. Então, aqui, ó. Aquelas abas que eu mostrei, elas vão estar aqui novamente. Então, se o modelo é público ou privado, eu escolho o nome do modelo, a categoria do modelo, certo? Alguma descrição, se quiser, né? E aqui ele tá aparecendo, o tag eu nunca usei, link, se quiser linkar para alguma página da web, etc. Aí, saindo dessa aba de propriedades, tem aqui behaviors, né? Behavior é comportamento. É aqui que vocês vão escolher se ele vai fixar no piso, na parede ou no teto. Então, não sei se foi o caso, mas pode ter sido isso. Ou você pode clicar aqui nos 3, ó, e deixar ele habilitado, sei lá, independente das questões de gravidade e tudo mais. É um modelo virtual, você pode fazer o que você quiser. Então, se quiser marcar tudo, você pode colar ele no piso, na parede e no teto. De repente é um pendente, né?
E você quer Exato, mostrar, ver um ventilador, um móvel exatamente. pendurado, alguma coisa assim. Exato. É um quadro que você quer ver na parede, né? Uhum. Então, e aqui tem um pouquinho da transição do comportamento, né? Que aí esse aqui eu confesso que eu não sei muito bem do que se trata, mas é dizer aqui, ó, alinhado, né? O modelo está sempre em contato com a superfície e a rotação é permitida, né? Que você rotaciona na tela do celular. Esse stand, né? O modelo mantém a sua orientação, mas o contato com a superfície muda, ou seja, você vai poder ficar colocando no piso, no teto, na parede, e a rotação também é permitida. E o fixo, o modelo mantém a sua orientação, mas a superfície de contato muda. O local da rotação é bloqueado, ou seja, não é permitido rotacionar o objeto, e o modelo se mantém na horizontal. Então, tem esses três tipos aqui, né? Se quiser, você também muda. E talvez isso, né, dê aquela... Vai travando, né, o modelo e vai travando a forma que você visualiza. Certo? E aqui, ó, 3D Settings, você pode alterar as dimensões. Eu não recomendo fazer esse tipo de alteração, porque ele vai deformar o modelo. Aqui que vocês podem mudar a unidade, ó, de metros, no caso, para centímetros, que aí vocês conseguem visualizar a casinha menor. A escala, né, permanece 1. Aqui ela está congelada, mas se quiser pode tirar, não deixar ela fixa. Orientação, normalmente eu não mudo, porque não precisa. Aqui tem outras propriedades, né? Esse face culling, ele diz que ele desabilita aquela face dupla e pode corrigir alguns erros de textura. É interessante deixar habilitado, né? Já que ele vai corrigir. Esse aqui, Vertex Color, mantenha a cor no canal, aí se você estiver trabalhando com canais de cores, porque ele aceita transparência também. Então, aí vai quem é expertise na área de modelagem, animação, trabalhar mais com isso. Animações, né? Que permite animações auto-run, no caso, acontecer automaticamente, né? Começar automaticamente. E aqui também tem a ver com a questão das cores e texturas, né? Sempre exportar a cor difusa, né? Export diffuse color and diffuse map, setting to multiply the map value by the color. Eu acho que quem trabalha com mapas, texturas, né? Isso aqui também vai interferir. E os warnings, os avisos. Aqui era o nome do artigo, do arquivo, né? Eu quis não divulgar o nome da minha aluna, mas terminou de sair aqui. E aqui ficou faltando um arquivo, mas que não comprometeu a visualização do modelo, certo? Então, depois no caso aqui, eu estou editando, né? Depois de mudar isso tudo, eu venho aqui em cima, ó, Save and Publish, porque aí ele vai estar salvo com as alterações que eu fiz. Eu mudei de metro para centímetro. E aí, novamente, se eu quiser visualizar, né? Tá, aqui tem as dimensões, se você quiser aparecer com as dimensões, Reset, Help, página inteira. E aí eu volto aqui, ó, meus modelos, ele vai estar aqui. Eu posso também visualizar aqui, ó, embaixo. E novamente apareceu o QR Code. E aí, vim para o celular, ligar a ferramenta, ir para o scan. Deixa eu voltar aqui. Rastrear esse QR Code. Rastrear o piso. E agora sim, não, deu certinho. Agora eu consigo visualizar a edificação bem menor e também, como eu falei, não sei se dá para ver aqui, não vai dar para mostrar, não, quando eu virar a câmera. Eu consigo também alterar a escala com dedo, né, em forma de pinça, como no iPhone. No caso, eu posso aumentar, diminuir o tamanho do objeto. Aí eu queria saber se o pessoal conseguiu fazer, se tem dúvida. E realmente é muito simples. O mais difícil é ir corrigindo esses erros quando acontecem.
Olha, no YouTube não tem dúvidas, mas eu tenho uma série de perguntas para fazer, na Diga. verdade. Você vai saber responder, que eu sei que você é expert aí na modelagem e na animação, no render Não, também. é justamente sobre essa parte da modelagem. Porque, por exemplo, você trouxe um modelo que ele já tinha exportado em OBJ, se eu não me engano, e Isso, MTL. Eu acho que isso. seria interessante você falar um pouco qual foi a origem do software que gerou, qual foi o método de exportação, porque nem sempre, nem todo método ele exporta o MTL junto, né? Sim. Por exemplo, se você exportar um colado, se não me engano, ele não salva o MTL junto. Então, se você puder comentar um pouco sobre isso, eu acho que pode ajudar o pessoal quando eles forem fazer independente com o próprio modelo, entendeu? Ótimo. Foi feito no Revit. Não, se eu não me engano, a versão foi 2020, tem um tempinho, eu passei para 2022. Existe um plugin, mas talvez nem precise mais, do Revit, que ele exporta, que a própria Autodesk fornece, que ele faz essa exportação para o OBJ. Mas eu soube que o Revit 2023 já estaria exportando para o OBJ sem precisar de nenhum plugin, tá? Eu não tenho um Revit 2023 ainda. Então, essa é a informação que eu tenho. Então, foi feito no Revit usando esse plugin para exportar para o OBJ. Qual, digamos assim, o que acontece de problemas, né? A maioria dos problemas que acontecem é com a textura e com o tamanho do arquivo. Então, se eu tenho um arquivo absurdo no Revit, de tamanho, eu tenho que fazer uma limpeza, no caso de tirar as informações que eu não vou utilizar, que não me interessam para visualizar em realidade aumentada, para que esse tamanho do arquivo se torne mais leve na hora de exportar para a OBJ, certo? Então, assim, digamos assim, esse processo desse arquivo foi esse. Foi o Revit com o plugin, mas já sabendo que 2023, isso me disseram, tá, gente? Eu não tenho 2023 ainda para afirmar isso para vocês. Mas, se não, tem o plugin da própria Autodesk para exportar, que você instala esse plugin no Revit para exportar, que foi a forma que eu fiz no 2000 ou foi 2020 ou foi 2022, se não me engano. A Paula Então, Mota, desculpa, ela perguntou justamente se recebe modelo IFC. Eu creio que não. Pelo menos ele não está listado. Nunca fiz essa experiência e ele não está listado naqueles formatos ali que o próprio programa traz, né? São realmente aqueles colado, BJ É, e Ainda, zipado, né? Com textura. ainda falando um pouco sobre o formato do arquivo, se, por exemplo, eu estiver modelando no SketchUp e exportar só o colada, no formato colada do SketchUp, e eu fazer o input, zipar o colada e fazer o upload dele. Nesse formato, com um arquivo só, ele já vai entender as texturas? Ou eu preciso de um arquivo, de um outro arquivo também? Não, o zipado você tem que juntar as texturas. Eu não fiz experiência com o SketchUp, tá? Mas é Uhum, para atender, né? O correto uhum, é que ele visualize já com textura. E aí você vai ver logo, se aparecer tudo cinza, é porque textura não tá aqui, algo aconteceu. Aí você retorna para o software de modelagem, vê o que uhum, está acontecendo, o tipo de textura que foi aplicado, né? Às vezes é diferente se aplicar uma cor sólida do que você aplicar um material, né? Isso diferencia na hora da modelagem. uhum. Então, você aplicando o material, eu tenho um exemplo, né, daquelas casinhas das edificações do Pelourinho, foi aplicando material e deu certo, né? Essa casa que está aqui foi a cor sólida, né? Mas também não está aparecendo nenhuma textura aqui, ela tem uma diferença, é o que a gente chama de shade, né, na visualização. Aqui está mais próximo de um shade. E aí alguma transparência foi aplicada, eu achei até interessante, eu deixei, né, para que pudesse visualizar o interior da edificação. Mas claro que o correto não é uma edificação transparente, né, não vai fazer isso aqui tudo de vidro, enfim. Né, se fosse construir, né? Claro que para fins de experimento, ela atende.
E até mesmo acho que para visualização mesmo, de repente, algum Isso, cliente de escritório, algum empreendedor tem uma dificuldade de entender a volumetria do edifício através de apenas imagens, ou até mesmo com vídeos, e ele poder manipular o ângulo que ele vê o vídeo, e talvez isso traz um entendimento diferente, né, do que você está propondo sim, de projeto. Foi a com minha certeza. percepção, assim, sobre isso. Uhum. Para o leigo, né? Isso é excelente para você apresentar sua proposta Uhum, projetual para quem não consegue visualizar as contas técnicas, né? Também é um dos benefícios da RA. Uma outra coisa também que eu ia falar para vocês, mesmo quem não se cadastrou na ferramenta, quem deixou para fazer depois, se porventura tiver instalado o Augmente no celular, com esse QR Code aqui que está na minha tela, vocês conseguem visualizar, tá? Por quê? Porque eu acho que eu tinha botado como público, né, gente? Deixa eu ver. Quer dizer, porque o modelo está público, mas eu deixo só me certificar. Mas eu creio que sim, que vai dar para... Aqui, está como público. Então, com o QR Code, vocês também visualizam o modelo, né? Tem uma experiência de visualização do modelo, mesmo que não tenham inserido o modelo na plataforma, mas eles já têm o passo a passo. uhum. Então, é isso. Seja que é bem simples, realmente, cada caso é um caso, né? A depender da aplicação, do que você queira visualizar, pode ser objeto, pode ser um edifício como um todo, né? Tendo que se atentar para os parâmetros da plataforma, você consegue, de uma forma fácil, visualizar em realidade aumentada, sem necessariamente criar uma aplicação mais robusta, né? No Unity, no Unreal, né? Porque, claro, você tem o domínio se você partir para uma aplicação dessas. Mas, para uma visualização simples, eu creio que o Augmente atende e é um bom rastreamento. Eu até comparei ele com o Algin, que muitas pessoas também usam, mas, particularmente, eu acho que o tipo de visualização, claro, né? Nas devidas proporções, é uma boa plataforma, é um bom aplicativo, o Augmente. Tem acho da minha parte, uma última pergunta, que é a seguinte. Você está comentando sobre a possibilidade de trabalhar com Unreal e Unity para conseguir, se eu entendi corretamente, uma visualização de um modelo mais fotorreal. Não, não Não. necessariamente. Para você conseguir inserir comandos que você queira. Por exemplo, na pesquisa com os alunos de iniciação científica, a gente partiu para a Unity, e são colocados botões, você personaliza, né? Eu coloquei fotos das edificações do Pelourinho, então você cria um sistema, você cria um aplicativo, né? E aí você insere outras Hum, questões, você cria uma visualização 3D, que no caso, nesse caso também tem o Augmente, mas você pode visualizar em 3D, pode visualizar em RA, você cria outras funções, outros recursos, de acordo com o seu interesse na aplicação. Né? Porque se você disser que, Lorena, eu queria, sei lá, adentrar pela casa e visualizar a especificação do piso. Bom, eu não conseguiria, eu teria que pensar assim, será que colocar o texto no piso para visualizar? Mas não é algo que clico no botão e a partir do momento que eu clico no botão eu consigo ver a especificação do piso. Isso numa plataforma, num aplicativo próprio, eu poderia fazer. Né? mas é Recursos. isso que eu tô ficando com um pouco de dúvida. Esses recursos que você consegue editar, que você consegue acessar essas informações, isso acontece no Aumente, só que você prepara o arquivo no Unity para ele fazer isso, ou é um outro aplicativo, não é o Aumente? Outro aplicativo. E qual São aplicativo coisas seria? diferentes, são coisas Entendi. completamente diferentes. Um é um Uhum. aplicativo de celular que eu tenho, essa plataforma que eu consigo visualizar, ok. Outra coisa é se eu partir para uma aplicação mais robusta, de um sistema, de um aplicativo próprio, e aí eu vou criar minhas telas, aí é outra história. Vou ter a interface com Uhum. botões, com comandos, é outra história e, bom, mais complicado, né? E Bem eu, mais. eu também fiquei curioso se você tem alguma, ou se existe, ou se tem algum outro tipo de software
que ele seja gratuito, né? De repente, com certeza, os recursos gratuitos são mais limitados em termos de funcionalidades, mas você sabe se existe alguma outra plataforma que eu possa fazer, por exemplo, implementar num escritório pequeno para mostrar, de repente, 1, 2 projetos, 3, mas que não seja pago? Não conheço. Sempre Não? eles vão ter alguma restrição, alguma indicação de assinatura. O Uhum, próprio Algin, ele era gratuito e agora já se tornou pago. Tem a parte gratuita com a limitação de tamanho de arquivo, uhum, da mesma forma que acontece com esse, mas não nesse no caso de limitação de tamanho de arquivo, mas no sentido de fazer assinatura para disponibilizar, né, a questão do trial, como eu falei. Então, todos que eu tenho pesquisado, eles têm determinada restrição, né, uhum. para a pessoa assinar. Eu ainda não É conheço um, nem é um produto, gratuito. né? Digamos assim, é um produto. É um produto. É. É caro? Uns 9 Olha, dólares ele eu tem vi. vários planos em dólares. Ele tem planos educacionais, planos comerciais, e você assina anualmente, se não me engano, ou mensalmente. Tem os planos. Eu vou parar de compartilhar aqui. Bom, Gente, se tiver mais pode. perguntas, também posso deixar, É, eu deixei meus contatos, né? Estou à disposição. Eu Sim, adoro, eu pesquiso, adoro essa área. Então, assim, gosto de passar conhecimento. Podem me enviar e-mail, me adicionar no LinkedIn, seguir lá a página de RA também, fica à vontade, que eu estou à disposição. tá certo, Lorena. Nós da equipe do Digital Futures agradecemos a sua presença, toda a sua explanação. O pessoal gostou bastante lá do YouTube. E deixar o convite para as próximas, né? Já participou por aqui, né, de um talk, e talvez um workshop, né, no nosso festival. Pessoal, só para reiterar, né, a participação de vocês aqui, dando joinha, seguindo o canal, seria muito importante. E aguardem os nossos próximos tutoriais e talks. Tá certo? Muito obrigada, Lorena, e até a próxima, gente. Tchau, Eu que tchau. agradeço. Obrigado, Obrigada. pessoal. Tchau, valeu, tchau. obrigado. Tchau.